Vamos lá. Vamos lá, pessoal, retomando as nossas lives. Tava com saudade de vocês, né? Da gente estudar nessa quarentena. Fizemos uma maratona de 20 lives e foi ótimo. A galera me acompanhou do início até a 20ª live. E agora eu tô voltando com um projeto pra gente estudar todas as segundas e quartas, às 19, tá? 19 horas, segundas e quartas, encontro marcado comigo aqui no YouTube. A galera do Instagram, se puder entrar no YouTube, o meu canal tá lá na minha bio, aí no Instagram. Joia? Que aí vocês vão acompanhando e vendo os slides, né, para acompanhar as questões, né, que eu coloquei aí para vocês. Hoje vamos falar sobre princípios contábeis. Então, vamos lá. É um assunto que sempre tem nos editais de concurso, princípios contábeis, certo? E eu vou mostrar para vocês como é que a banca cobra, como é que a CESP cobra esse assunto. Iniciando com o conceito de princípios. O que é que são os princípios contábeis? Bem, pessoal, os princípios contábeis, eu digo muito para os meus alunos, eles são a base da contabilidade, são os pilares da contabilidade, tá? Como a contabilidade é uma ciência social, tá? Ela precisa ter essa base, esses pilares, que são os princípios, porque a ciência, ela repousa em doutrinas e teorias, né? E esses princípios, eles representam a essência das doutrinas e teorias da contabilidade. Os princípios contábeis, eles são aplicados em termos amplos, tá? E, como eu disse a vocês, como o patrimônio, a gente já viu nas lives anteriores, o patrimônio, ele é o objeto da contabilidade, né? E a contabilidade, ela repousa sobre doutrinas e teorias. Então, para a contabilidade ser feita e cuidar desse patrimônio, ela precisa estar bem embasada. Então, a contabilidade, ela é feita com base nos princípios contábeis. Sempre todas as ações do contador são embasadas nos princípios, tem que estar dentro dos princípios contábeis, seja a contabilidade, seja a auditoria, seja a perícia, qualquer trabalho ligado à contabilidade tem que respeitar os princípios contábeis, porque eles são a base da contabilidade, tá? Além dos princípios, existe também as convenções contábeis. A gente vai ver cada um dos princípios e cada uma das convenções. O que é que são as convenções contábeis? As convenções contábeis, pessoal, elas têm por objetivo trazer esses princípios para a prática, tornar eles executórios, ou seja, as convenções, elas têm o objetivo, eu coloquei para vocês, vou até frisar para vocês, vou sublinhar aqui, ó, limitar ou restringir os princípios. Então, as convenções, como os princípios eles são amplos, né, eles têm uma aplicação genérica, as convenções contábeis, elas vêm limitar ou restringir os princípios contábeis, a aplicação deles à prática contábil. E aí vai definir de forma mais clara como os princípios são aplicados na prática. A gente diz que as convenções, elas são um complemento dos princípios e postulados contábeis, tá? E elas vão delimitar conceitos, atribuições e direções a serem seguidas quando o contador estiver realizando a contabilidade prática mesmo, tá? Então, os princípios, eles são amplos e as convenções, elas vêm trazer esses princípios para a prática. Então, elas delimitam os princípios contábeis, certo? E agora vamos ver quais são os princípios contábeis existentes, quais são as convenções. Os princípios, nós temos 6 princípios contábeis, né, que são esses descritos. Princípio da entidade e a continuidade, que também são chamados de postulados contábeis, considerados 2 principais princípios, porque são os postulados. Além deles, a gente tem o princípio da competência, que a gente também já viu em lives anteriores, o regime de competência. O que é o regime de competência? É muito cobrado em prova, regime de competência, tá? Vinculado ao princípio da competência.
Registro pelo valor original, oportunidade e prudência. São 6 princípios, tá? E convenções nós temos 4. Nós temos a convenção da objetividade, materialidade, consistência e conservadorismo. Então, vamos dar uma olhada em cada um deles, fazer uma lembrança aí, uma relembrada prática, para vocês fixarem o que representa cada um desses princípios, ok? Então, vamos lá. Bem, só em falar nos princípios e convenções, a gente já tem uma questão da FUNPRESP, aplicada em 2016, e ela pede exatamente quais são os princípios contábeis. A questão diz, olha, atualmente no Brasil, os princípios contábeis estabelecidos pelo Conselho Federal de Contabilidade são os seguintes: entidade e continuidade, esses dois eu disse a vocês que são os pilares chamados de postulados contábeis, entidade e continuidade. Oportunidade e atualização monetária, registro pelo valor original, competência e prudência. Se vocês apenas contarem quantos princípios tem aí, a gente vê que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entidade, continuidade, oportunidade, atualização monetária, registro pelo valor original, competência e prudência. Temos 7 princípios. E eu acabei de falar para vocês que são quantos? São 6. Então, tem alguma coisa a mais aí, certo? Comparando, né, os princípios que nós temos, a gente vê que aqui está sobrando o princípio da atualização monetária, tá? Esse princípio ele não existe mais, foi revogado desde 2010 pela resolução CFC, até coloquei aqui 1282 de 2010. Então a questão está errada por isso. Então você não precisa nem lembrar quais são os princípios. Você sabendo que eu tenho 6 princípios contábeis e aí tem 7, então tem alguma coisa a mais, a gente já elimina. São algumas estratégias para resolver questões, tá, pessoal? Que às vezes você pode não lembrar quais os princípios e aí você já mata só na quantidade, ok? Vamos lá, então, agora vamos falar um pouquinho de cada um, né? Vocês já viram quais são, agora vamos falar um pouco de cada. Então, são 6 princípios e 4 convenções. O primeiro princípio é o princípio da entidade. Como eu falei para vocês, é chamado de postulado também. Por quê? Porque esse princípio contábil ele é importantíssimo na contabilidade. O que reza esse princípio da entidade? É simples. O princípio da entidade, ele diz que a entidade é uma pessoa distinta da pessoa dos sócios. Então, o patrimônio da entidade não se confunde com o patrimônio dos sócios. Então, lembrem bem disso. O princípio da entidade. A entidade é uma pessoa distinta da pessoa dos sócios, tá? É tanto que é uma pessoa jurídica, é constituída de uma pessoa jurídica. Então, o patrimônio, ele é objeto da entidade. A partir do momento que o sócio, ele abre a empresa, entrega o dinheiro à entidade, aquele dinheiro não pertence mais a ele, vai pertencer ao caixa da entidade. Então, esse princípio, ele é muito desrespeitado nas empresas pequenas, porque às vezes a empresa, ela é uma sociedade, ela é uma empresa individual, né? Só tem um dono e o dono acha que as contas dele da empresa podem se misturar. E isso a gente sabe que não, tá? O princípio da continuidade, ele tem que ser respeitado. O patrimônio da entidade, as dívidas, é da entidade. O patrimônio dos sócios é dos sócios, as dívidas também. Então, cada um tem o seu patrimônio e eles devem ser separados, ok? Então, o princípio da entidade é isso. A entidade é uma pessoa distinta da pessoa do sócio. O patrimônio não pode se confundir. Tranquilo? E aí, vamos para o segundo princípio. O segundo é da continuidade. Esse princípio está previsto também lá no CPC 00, na segunda versão, na R2, no item 3.9. O CPC que começou a valer agora a partir de 2020, a nova versão. E lá no CPC ele diz que as demonstrações contábeis, elas devem ser feitas, devem ser elaboradas, ele chama lá de relatórios financeiros, demonstrações contábeis é a mesma coisa. Então, as demonstrações contábeis, elas devem ser feitas tomando como suposição de que a empresa, ela é um organismo que está funcionando continuamente. Então, por isso que é continuidade, porque a empresa está em continuidade. A empresa, ela não tem a perspectiva de parar suas atividades. Então, pelo princípio da continuidade, a empresa, ela está em operação por um futuro previsível, certo? E continuará em operação. Ela não tem intenção de paralisar suas atividades, nem entrar em liquidação. E o CPC 00, ele diz que
Se a empresa ela tem essa perspectiva de parar suas atividades, né, esse fato tem que ser evidenciado nas demonstrações contábeis, tá? Para que o usuário saiba, porque isso aí já vai afetar o valor do patrimônio da empresa. Não o valor contábil, tá? Mas o valor de mercado dessa empresa. Por exemplo, se uma entidade ela divulga nos seus relatórios, ela tem suas ações nas bolsas de valores, e ela divulga que ela tem intenção de parar suas atividades, quem é que vai comprar ações dessa empresa, né? Então, pelo princípio da continuidade, a empresa ela está constantemente funcionando, em continuação, e ela não tem perspectiva de parar suas atividades. Como alguns autores dizem, a empresa é um organismo vivo, em constante funcionamento. Ok? Então, continuidade, a empresa é feita para operar continuamente. Agora, vamos ver uma questão que cobra exatamente o princípio da entidade, tá? A CESP, lá na prova da FUNPRESP de analista aplicada em 2016, eles estão cobrando o seguinte. Eles dizem, o princípio da entidade reconhece a pessoa jurídica ou física como objeto da contabilidade. Tá correto, pessoal, isso aí? O princípio da entidade reconhece a pessoa jurídica ou física como objeto da contabilidade? O que é o objeto da contabilidade? Diga aí nos comentários. O que é o objeto da contabilidade? Vocês estão lembrados aí a primeira aula de contabilidade geral, dos conceitos introdutórios. Mostrei até questão da CESP falando sobre o objeto da contabilidade. Vamos lá. Então, ele diz que o princípio da entidade reconhece a pessoa jurídica ou física como objeto da contabilidade, de modo que se admite que essas entidades pertençam ao universo do patrimônio contábil. Bem, pessoal, o objeto da contabilidade, ele é o patrimônio da entidade, não é a pessoa jurídica ou física, tá? O objeto é o patrimônio da entidade, não é a entidade. Então, aí você já elimina, sabendo o objeto da contabilidade, você já elimina essa questão. Não precisa nem saber o que o princípio da entidade fala, tá? Muito bem, Raul. O patrimônio, tá? O patrimônio é o objeto da contabilidade. E o princípio da entidade, ele não tem nada a ver com o que está sendo afirmado aí, né? A gente viu que o princípio da entidade diz que o patrimônio da entidade não se confunde com o patrimônio dos sócios. Então, a questão está totalmente errada e a gente já resolve rapidinho. Muito bem, a galera aí no YouTube respondendo certíssimo, tá? Continuando, vamos agora para o terceiro princípio, que é o princípio da competência. Esse a gente já falou, né? O princípio da competência, nós falamos nas aulas anteriores. E por esse princípio da competência, todas as receitas e todas as despesas que a entidade tiver serão registradas na data em que elas ocorrerem, na data da sua competência, mesmo que só sejam recebidas, no caso das vendas, receita de vendas, elas só serão recebidas numa competência posterior, mas elas devem ser registradas na contabilidade, na competência em que ocorrerem. As despesas ocorreram, mas elas só vão ser pagas na competência posterior. Não importa. Ocorreu a despesa, ela tem que ser registrada na contabilidade, na competência em que ela ocorreu. Então, todas as receitas e despesas que ocorrerem no exercício de 2020 serão registradas dentro do exercício 2020, na contabilidade do exercício 2020. Mesmo que, quando virar o ano de 2020 para 2021, ainda tenha muitas vendas a serem recebidas. As vendas foram realizadas, mas só vão ser recebidas no ano seguinte. Não importa, pela contabilidade, ocorreu a receita e despesa, ela é registrada na data da sua ocorrência, tá? E aí, os efeitos dessas transações, né, de acordo com o CPC, as receitas, as despesas, elas devem ser reconhecidas nos períodos a que se referem, tá? Como diz o CPC 00. Independente do recebimento ou do pagamento. Vendi, mas só vou receber no mês seguinte. Não importa, a venda foi hoje, ela tem que ser registrada hoje, tá? O princípio da competência pressupõe a simultaneidade da confrontação de receitas e despesas. No final de cada exercício, a entidade ela tem que verificar quais foram as minhas receitas do exercício 2020, quais foram as minhas despesas do exercício 2020 e fazer o comparativo e o confronto das receitas
com as despesas do exercício para verificar se teve lucro ou prejuízo. Então, mesmo que não haja recebimento das receitas no período ou pagamento, não há o desembolso ou entrada de recurso no caixa, não importa. Regime de competência ocorreu, a contabilidade registra. Tranquilo? E aí, no CPC 00, ele diz que o regime de competência ele vai refletir os efeitos de transações sobre as reivindicações. As reivindicações da entidade são os valores que terceiros vão cobrar da entidade, que é o passivo da empresa, tá? São as dívidas, são valores que a entidade deve a terceiros. E os recursos econômicos, pessoal, da entidade são os ativos, tá? Então, no regime de competência, todas as transações que forem registradas, elas vão refletir tanto os ativos quanto os passivos da entidade no período em que eles ocorrem, mesmo que os pagamentos e recebimentos sejam feitos em outra data, tá? Em período diferente. Tranquilo? Porque todas as receitas e despesas, elas vão afetar o patrimônio, vão afetar ativos e passivos da entidade, ok? Então, elas devem ser registradas na data que ocorrerem, independentemente de recebimento e pagamento. Recebimento para receitas, pagamento para despesas. Tranquilo? Então, regime de competência, receitas e despesas são contabilizadas na data da sua ocorrência. Não esqueçam. Vamos lá para o quarto princípio. Princípio contábil do registro pelo valor original. Por esse princípio, todos os elementos patrimoniais devem ser registrados pelo valor que custaram, certo? Inicialmente. Então, por exemplo, eu compro uma máquina industrial que me custou 500 mil reais. Eu vou registrar essa máquina pelo valor que ela me custou. Ah, se eu gastei mais frete, 10 mil de frete, gastei mais 10 mil de seguro, então vai ser 500, mais 10, mais 10, 520. Vai ser o custo total dessa máquina. Vai ser o valor que eu vou registrar inicialmente, tá? Esse vai ser o registro pelo valor original, o valor inicial do bem. Mas a gente sabe que esse valor ele pode sofrer variações, tá? E essas variações, a gente tem algumas bases de mensuração que podem afetar esse valor. Por exemplo, esse maquinário, né? Essa máquina industrial que eu comprei, que me custou inicialmente 520 mil, ela está registrada lá na contabilidade por 520 mil. Daqui a 3 anos, eu faço um teste de recuperabilidade, que a gente viu numa live anterior, tá aí no YouTube, disponível para vocês. E aí, nesse teste de recuperabilidade, que a gente viu que a gente pode fazer o teste de recuperabilidade tanto no ativo imobilizado quanto no ativo intangível. Essa máquina industrial está registrada no meu ativo imobilizado. O que é o ativo imobilizado? São os bens que a empresa utiliza nas suas atividades, né, para poder funcionar. São os bens que têm existência física, tá? A gente também tem uma aula lá no YouTube do ativo imobilizado. Ok? Então, qualquer dúvida, vocês vão lá no YouTube, tem a live, não sei o número decorado. Acho que foi a live 14, live 15, ou foi a 16, 17, por aí. Então, uma live eu falo no ativo imobilizado, outra live eu falo no ativo intangível. Ambos os grupos do balanço patrimonial, que estão lá no ativo não circulante, esses grupos estão sujeitos ao teste de recuperabilidade, onde eu vou verificar se o valor contábil, ele está refletindo o valor que realmente o bem está valendo, tá? E aí, nesse caso, eu vou verificar o valor contábil e vou comparar com o valor justo ou o valor em uso, tá? Dos dois, o maior. O valor justo é quanto eu conseguiria por esse bem se eu vendesse ele no mercado. É o preço que eu receberia pela venda do ativo ou o preço que eu teria que pagar se eu fosse liquidar um passivo em uma transação normal do mercado, tá? Esse é o valor justo. Eu tenho também esse valor de 520, digamos que ele esteja valendo no mercado 600 mil o bem. Então, o valor contábil está menor do que o valor de mercado. Então, significa que a contabilidade tá beleza, não precisa fazer nada, ajuste nenhum. Agora, se o valor da contabilidade estiver valendo mais do que realmente eu conseguiria com esse bem, digamos que eu só consiga vender esse bem por 400 mil, então eu tenho que reconhecer essa perda que eu estou tendo nesse bem. O valor em uso é o valor de quanto eu consigo nesse bem, né, utilizando ele. Por isso que a gente chama valor em uso. É o valor presente dos fluxos de caixa que esse bem pode me gerar com a utilização dele, tá?
o quanto eu espero obter com o uso desse bem, tá? Eu chamo de valor em uso. Então, quando eu vou fazer lá o teste de recuperabilidade, eu vou verificar qual o valor contábil do bem. Na minha máquina, que eu dei o exemplo de 520 mil. O valor justo é o valor de mercado desse bem. Quanto eu conseguiria se eu vendesse ele? Consigo 600 mil. Então, tranquilo. E o valor em uso, eu comparo o valor justo e o valor em uso. Dos dois, o maior. Digamos que o valor em uso é quanto eu consigo obter de recursos hoje, se eu ficar utilizando esse bem. Né? Então, eu trago o valor presente dos benefícios que esse bem vai me trazer. Digamos que ele me traga 550 mil de benefícios. Então, nesse caso aí, o meu valor contábil vai estar abaixo do valor justo ou valor em uso. Então, nesse caso, eu não preciso fazer nenhuma provisão de perdas no meu bem, porque na contabilidade ele está refletindo um valor menor do que o valor justo ou valor em uso. Agora, se o bem estiver valendo 400, o valor justo dele, então eu tenho que reconhecer uma perda, né? Eu vou comparar o valor justo 400, digamos que o valor em uso seja 450, então eu pego desses dois o maior, então eu pego o valor em uso 450 e vou comparar com o valor contábil, 520. Então eu estou tendo aí uma perda de 70 mil, eu tenho que reconhecer essa perda, porque a contabilidade está registrando mais do que o valor em uso, que é 450 mil, certo? Então o valor em uso é quanto eu consigo obter com esse bem, se eu utilizar ele. Quanto ele vai me obter de benefícios econômicos. A gente tem também o conceito de valor de cumprimento. Esses conceitos, pessoal, tá no CPC 00, tá? O valor de cumprimento é o valor presente do caixa, tá? Ou de outros recursos econômicos, se eu fosse cumprir com uma obrigação que eu tenha. Então, se eu fosse pagar uma obrigação, se eu fosse cumprir com essa obrigação, quanto eu teria que desembolsar hoje, tá? Eu chamo de valor de cumprimento, lá pelo CPC. E o custo corrente, ele reflete o preço de mercado que a entidade adquiriria. Se eu fosse comprar um ativo, qual seria o preço hoje? Então, é o custo corrente. Ou se eu fosse incorrer num passivo, qual seria o custo desse passivo? Tá? Então, são alguns conceitos que estão lá no CPC 00 que podem ser cobrados em prova. Então, são variações do custo original do bem. Então, eu tenho o princípio do registro pelo valor original, que eu vou registrar o bem pelo valor que eu adquiri. Vai ser o valor original chamado de custo histórico. Agora, esse custo histórico ele pode sofrer variações, tá? Se for, por exemplo, como eu já falei para vocês, um ativo mobilizado, um ativo intangível, então eu vou comparar esse custo histórico, esse valor registrado inicialmente com o valor justo ou valor em uso, para verificar se está desatualizado, ok? E vamos lá. A gente tem o quinto princípio, que é o princípio da oportunidade. Por esse princípio da oportunidade, a contabilidade ela tem que verificar o processo de mensuração e apresentação dos elementos do patrimônio, de modo que eles estejam refletindo de forma íntegra o que realmente vale. E a informação também tem que ser oportuna, tem que chegar a tempo de fazer diferença na decisão de quem é usuário da informação contábil, tá? Então, o processo de mensurar e apresentar os elementos do patrimônio tem que trazer junto informações íntegras e tempestivas, tá? Esse é o princípio da oportunidade. Esse aí tá ligado, pessoal, não sei se vocês lembram, a gente teve uma aula falando das características qualitativas da informação contábil, as características qualitativas fundamentais e de melhoria. Quando a gente fala que a contabilidade tem que produzir informações íntegras, a gente lembra lá, a gente tem duas características qualitativas fundamentais, RR, relevância e representação fidedigna. Então, quando a gente fala na representação fidedigna, é que a contabilidade ela tem que representar fidedignamente os elementos que ela se propõe a representar. Então, tem que ter informações íntegras acerca dos elementos patrimoniais. Quando a gente fala em a contabilidade produzir informações tempestivas, a gente lembra lá da característica qualitativa de melhoria da informação contábil, que são 4, né? CCTV, comparabilidade, a tempestividade, a verificabilidade, tá?
Então, nesse caso aí, entra a tempestividade. As informações, elas têm que chegar a tempo de fazer diferença na decisão do usuário, tá? Então, a comparabilidade, como eu já falei para vocês, mas nesse caso aí é a tempestividade, tá? A informação que tem uma característica qualitativa de melhoria. E vamos agora para o princípio contábil da prudência, né? Pela prudência, né, a prudência ela tinha sido retirada quando houve uma revogação da resolução 750 do CFC. Então, essa resolução 750, ela trazia todos os princípios contábeis. Ela foi revogada em 2016. E aí, no CPC, não houve o registro da prudência. Mas nessa nova versão do CPC 00, agora de 2020, eles estão trazendo a prudência de volta. Não significa que ela deixou, esse princípio deixou de existir, não. Apenas ele não estava documentado, né? Estava numa legislação que tinha sido revogada. Mas ele está presente no CPC 00. E pela prudência, quando o contador ele for fazer os registros contábeis, ele tem que ter cautela nos julgamentos que ele vai fazer se ele tiver em condições de incerteza. E nesse caso, por exemplo, se eu estou na dúvida por quanto eu devo registrar um elemento do patrimônio, um ativo, eu tenho que ter cuidado para não superavaliar esse bem, nem subavaliar esse bem, tá? Porque isso vai refletir no patrimônio todo da empresa. Então, os ativos e as receitas geradas pela empresa, eles não devem nem ser superavaliados nem subavaliados. Da mesma forma, tanto os passivos e as despesas também não podem ser nem super nem subavaliados, ok? Então, a prudência é o exercício de cautela quando o contador for fazer julgamentos acerca de qual valor atribuir a elementos do ativo, passivo, receitas ou despesas, tá? Em condições de incerteza. Se ele tiver em condições de certeza, se tiver uma documentação dizendo quanto vale aquele ativo, não tem o que fazer, ele vai registrar pelo valor que está na documentação, na nota fiscal. Agora, se ele estiver em condição de incerteza, não tiver um documento dizendo quanto vale aquele bem, então ele tem que ter uma postura prudente. Então, lembre-se, prudência, vocês fixem, está relacionado a exercício de cautela. Então, vocês lembrem dessa palavrinha-chave, tá? Oportunidade são informações íntegras e tempestivas. São palavras-chave ligadas ao princípio, para vocês, quando virem na prova, vocês já acertarem de primeira. E aí vamos para uma questão de analista atuarial. A questão diz o seguinte, olha, o princípio da oportunidade refere-se à produção de informações íntegras e tempestivas. Olha as palavras-chave. Sendo a tempestividade dos registros contábeis fator preponderante para proporcionar ao gestor rapidez na tomada de decisão. Então, se eu recebo uma informação tempestiva, trazida no momento correto, eu vou poder ter mais rapidez numa decisão que eu vou tomar. Então, a questão está certa ou errada? O que vocês acham aí, pessoal? Vão dizendo aí. Bora lá? Então, o princípio da oportunidade é a palavra-chave, tá? Informações íntegras e tempestivas, ok? É isso aí, pessoal, tá? Certíssima, certo? Então, a gente relaciona as palavras-chave e você já vê a resposta da questão. Vamos falar agora um pouco sobre as convenções contábeis. Então, nas convenções contábeis, nós temos 4 convenções, tá? De forma bem resumida, eu mostrei para vocês, também porque as convenções, elas são exploradas nas provas também de forma bem objetiva. A primeira convenção é da objetividade, né? Nessa convenção, o contador, ele tem que ser objetivo, tá? Quando ele for fazer os registros contábeis, ele tem que ter neutralidade, tá? Tem sentido da neutralidade que a contabilidade tem que ter quando ela for fazer registros envolvendo a gestão patrimonial. E no caso, se o contador tiver que escolher entre vários procedimentos, o mais adequado, ele tem que escolher. Por exemplo, se ele tem uma documentação acerca de um bem para registrar na contabilidade. Ele vai fazer o registro do bem. Ele tem um documento original, a nota fiscal, e ele tem um laudo pericial. Então, qual é o documento que é mais objetivo?
é a nota fiscal do bem. Então, nesse caso aí, ele vai escolher registrar pelo valor constante na nota fiscal. Então, a objetividade é isso, tá? Tem que ter uma neutralidade. O profissional vai escolher entre vários procedimentos o mais objetivo, mais adequado. A materialidade é que a informação registrada na contabilidade tem que ser informação relevante, tá? Justa e adequada. Não pode ser uma informação que não traga benefício. Então, digamos que o contador ele passe horas e horas fazendo um relatório com valores, com informações de valores muito pequenos dos elementos patrimoniais. Então, nesse caso aí, ele tem que verificar quais são os elementos patrimoniais mais significativos para colocar no seu relatório. Então, a relação custo-benefício, tá? A materialidade, ele tem que dar importância à informação que tem materialidade, que tenha relevância, tá? Consistência. Consistência, o contador ele não pode estar mudando os procedimentos a cada exercício. Então, digamos, agora em 2019, ele tratou seus estoques pelo PEPS. Em 2020, ele vai tratar pela média ponderada. Então, nesse caso, a gente viu na aula 14, na live 14, da nossa maratona de lives lá no YouTube, tem aula 14 que trata dos estoques, tá? A forma de tratamento dos estoques. Então, quando a gente tem um procedimento, tratar os estoques de uma forma, a gente não pode estar cada exercício mudando, porque isso não vai permitir a comparabilidade das demonstrações. Então, se eu tenho um estoque que eu avalio ele pelo PEPS, no outro exercício eu avalio pela média, eu não vou ter como comparar esses estoques, porque vai dar variações pela forma como eu tratei eles. Cada ano eu tratei de uma forma diferente. Então, a consistência diz que a gente deve usar os mesmos métodos para os mesmos itens, período a período, tá? De forma que os elementos do patrimônio possam ser comparados num exercício com o outro, tá? E aí diz que a comparabilidade é a meta, tá? O objetivo é você deixar as informações dos elementos patrimoniais comparáveis. Para isso, você precisa ter consistência no tratamento desses elementos patrimoniais, tratá-los da mesma forma, um exercício e no outro. Então, nesse caso, a consistência ela vai ajudar a atingir essa meta, que é você verificar as informações contábeis e poder comparar essas demonstrações. Lembra, a comparabilidade é uma característica qualitativa de melhoria da informação contábil. Conservadorismo exige uma postura conservadora do contador em relação aos resultados que ele vai apresentar. Então, você não vai superavaliar, tá? Elementos do patrimônio para que não haja uma distorção das projeções que o usuário vai fazer, tá? Então, conservadorismo é uma postura conservadora em relação aos dados que você vai apresentar nas demonstrações contábeis, de modo que não induza o usuário a erro, ok? E aí vamos ver uma questão, pessoal, uma questão também de analista da FUNPRESP, onde ele fala das convenções. Ele diz o seguinte: as convenções contábeis visam restringir e delimitar os princípios da contabilidade, pois as definições desses princípios propiciam, por vezes, interpretações amplas e pouco objetivas. Então, os princípios, realmente, eles são os pilares da contabilidade, eles são amplos, tá? Eles não são objetivos, os princípios são amplos. E as convenções, elas visam delimitar esses princípios e trazê-los para uma aplicação prática. Então, nesse caso, essa questão está corretíssima, tá? Então, vocês lembram, elas delimitam os princípios contábeis, as convenções. Vamos para mais uma questão de contador do ENAP aplicada em 2015, que ela diz o seguinte: de acordo com a Convenção Contábil do Conservadorismo é evitar, né, superavaliação dos elementos patrimoniais, tem que ter uma postura conservadora acerca dos resultados apresentados para não induzir o usuário a erro, a fazer projeções erradas. Então, de acordo com a Convenção Contábil do Conservadorismo, uma vez adotado certo critério contábil entre vários igualmente relevantes, esse não deverá ser mudado de ano para ano ou constantemente, pois tal alteração pode inviabilizar a comparabilidade dos relatórios contábeis. O que vocês acham aí disso? O conservadorismo ele tem a ver com critérios contábeis, de utilizar sempre os mesmos critérios contábeis, de ano para ano, de modo que
não inviabilize a comparabilidade. Então, a gente observa que aí ele está falando de uma convenção e mencionando o contexto de outra, certo? Então, qual é a outra convenção que ele está falando? A gente vê que o que está eliminando aqui a questão é conservadorismo. Ele está falando de uma convenção contábil, mas não é o conservadorismo. Qual é a convenção que a gente tem que ter? A gente tem que sempre utilizar os mesmos critérios nos exercícios para que as informações contábeis possam ser comparáveis. Vamos lá, galera aí do YouTube. A gente acabou de ver. Vamos voltar lá para vocês verem. Ó. Ele está usando aqui, pessoal, esse contexto da consistência, tá? Então, se ao invés de conservadorismo fosse consistência, tava tudo certo, ok? Mas aí, exatamente, ele tá tratando da consistência. É isso aí, a Livânia, a Meire, a galera aí ligada, ok? Então, a questão tá errada, tá? Ele tá falando no nome de uma convenção e mencionando o contexto da outra, o conceito da outra, o que é que envolve, certo? Mais uma questão agora, essa aqui é bem simplesinha, dá para vocês responderem, onde ele diz o seguinte, olha, a respeito dos princípios de contabilidade aprovados pelo CFC, resolução CFC e alterações da resolução CFC 1282, julgue os itens seguintes. Conforme o princípio patrimonialista, o patrimônio é o objeto da contabilidade. Bem, pessoal, sabemos que o patrimônio é o objeto da contabilidade. Isso aqui tá correto, não tá? Mas a gente viu os princípios contábeis. Vimos que são quantos princípios? São 6 princípios contábeis, né? 6 princípios contábeis. E existe esse princípio aí patrimonialista? O que vocês acham? Respondam aí no YouTube. Existe esse princípio patrimonialista? A gente viu que não, né? Não existe esse princípio. Existe o princípio da entidade, da continuidade. São 6 princípios ao todo, mas esse patrimonialista não. Tem o princípio da entidade, da continuidade. O que mais? O princípio da competência, do registro pelo valor original, da oportunidade e o que mais? O princípio da prudência. Então, são 6 princípios contábeis e dentre eles não existe esse princípio patrimonialista. Ok? Então, a questão está errada. Exatamente, a Meire aí acertou. E aí, terminamos nossa live. Hoje falamos dos princípios contábeis e das convenções contábeis. Vocês aprenderam, viram questão sobre isso e agora estão dominando esse assunto. Não podem perder nenhuma questão sobre isso, tá, galera? E aí, estamos finalizando agora. Agradeço de coração a presença de vocês, a participação principalmente, tá? E eu vou deixar essa live aí gravada para vocês, se quiserem, tiverem dúvida, vocês reverem. Tá joia? E, segundas e quartas farei live às 19 horas, tá? Sobre assuntos cobrados e conto com vocês. Estão convidados para a gente tomar um café todas as segundas e quartas às 19 horas. Ok? Um grande abraço, pessoal, e até segunda. Tchau, tchau.